Agora, no final de Danmachi, nós vimos não apenas o Bell caindo em desespero, como também o resto do seu grupo também. Eu já trouxe aqui no canal os vídeos falando sobre o que aconteceu com o Bell, sobre a situação em que ele está e como ele saiu dela, mas e agora? E os amigos dele? E o resto do grupo da expedição que não desceu para os andares profundos? Aqueles que trombaram diretamente com esse monstro insano de 2 cabeças que infelizmente é CGI no 25º andar. Sim, amigos, eles vão lutar contra o Boss Monster e isso tem história para contar. E claro, é justamente sobre isso que eu vim falar para vocês hoje, o dia em que eles lutaram contra o Monster Rex do 25º andar chamado Amphisbaena, o dragão de 2 cabeças, que, bom, guarda esse andar maravilhoso. Você quer saber como eles lutaram contra esse monstro e como eles saíram dessa situação? Eu vou te falar isso agora. E tudo que eu peço em troca é aquilo: deixem um likezão bolado e se inscrevam aqui no canal. Minha meta é 50 mil ainda esse ano e eu sei que vocês podem me ajudar a bater ela. E antes de falar sobre a luta deles, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse boss monster, que seria o Monster Rex. O Amphisbaena é o boss do 27º andar, mas como o 27º, o 26º e o 25º são ligados, no caso ele pode andar livremente pelos 3 andares. Ele é um dragão azul de 2 cabeças que tem a força de um nível 5, porém, com o terreno a seu favor, ele tem o perigo de um nível 6. Claro, ele é muito perigoso. Ele normalmente era para estar morto agora, já que outra família já tinha cuidado dele há mais ou menos 2 semanas. Porém, a Dungeon o invocou novamente, quando ela sentiu que o Juggernaut saiu daquele andar para seguir o Bell nos andares profundos. Então, quando o Juggernaut foi atrás do Bell, ela invocou o Amphisbaena para cobrir o seu lugar. Ou seja, quando o Juggernaut saiu do serviço, o Amphisbaena entrou no jogo como um irregular para cuidar do resto dos aventureiros. E sim, esse Amphisbaena é sim um irregular, porém calma, ele não ficou mais forte e nem nada do tipo, ele é apenas um irregular porque nasceu mais cedo do que deveria, porque normalmente ele deveria nascer apenas daqui a mais 2 semanas ou 4 semanas. Ele spawnou antes do seu tempo, mas ainda assim é um boss monster comum, não é mais forte como por exemplo o Golias Negro, que era um monstro absoluto. E agora que eu expliquei sobre o boss e por que ele apareceu aqui, vamos falar sobre essa batalha insana que aconteceu no 25º andar. A Cassandra, ao ver o monstro pela primeira vez, refletiu sobre como, mesmo que ela tenha essas profecias, o mundo parecia zombar dela, criando ainda mais desespero dentro da pobre garota. E é claro que isso é uma referência direta à mitologia da qual ela foi baseada, que seria a princesa Cassandra de Troia, onde lá ela era uma profeta, mas foi amaldiçoada por Deus para que ninguém acreditasse nela. E aqui nós vemos que a Cassandra tem a mesma maldição que ela, basicamente. Embora não seja realmente uma maldição, ninguém nunca acredita nas suas profecias. E logo o Amphisbaena rugiu ao ver os aventureiros, soltando suas chamas azuis que queimam até mesmo na água, fazendo com que todo o andar em torno deles começasse a se tornar cada vez mais quente e mais quente, anunciando a sua chegada. E é nesse ataque de chegada que ele dá com seu fogo azul que esse escudo gigante que o Oka tinha até o momento foi completamente inutilizado, já que ele foi defender a Cassandra com esse escudo, e assim que ele recebeu as chamas, o escudo começou a derreter de pouco em pouco rapidamente. A chama azul do Amphisbaena é uma chama que queima tudo que toca, ele queima até mesmo na água, incinerando qualquer coisa que encosta até que a coisa desapareça. Ou seja, se encostar em você, vai te queimar até que você perca seu membro ou vire cinzas. Se cair na água, vai continuar queimando mesmo em cima da água. Se cair em um pedaço de ferro, esse pedaço de ferro vai ser derretido com toda certeza. Essas são as chamas do dragão azul da capital das águas, um boss monster e, é claro, um inimigo extremamente poderoso. O nosso grupo de expedição não podia subir para cima nesse ponto, e caso eles descessem, com certeza o boss iria ir atrás deles. Logo, eles não tinham outra opção, eles tinham que ficar e lutar contra esse dragãozão bolado. E é claro, eles estavam despreparados e muito fracos para lutar contra um boss. Afinal, olha pra isso, nem o Bell eles tinham aqui, eles tinham um nível 4 e vários níveis 3. Normalmente, o recomendado é pelo menos bastante pessoas de nível 4 e bastante pessoas de nível 3 para lutar contra esse monstro. Então aqui, eles estavam em uma tremenda desvantagem. Não tendo outra escolha, o pessoal começa a se preparar para a batalha, e aqui, surpreendentemente, eles se mantiveram calmos, eles conseguiram manter sua cabeça no lugar. E é claro que tudo isso foi graças ao Elf, que mesmo sem o Bell, não entrou em pânico, começou a organizar a si mesmo e com o tempo começou a organizar os outros, e assim, cada um foi seguindo o fluxo, e todos se preparavam para a batalha. O Bell era o pilar desse grupo, era o pilar da família, porém,
mesmo sem ele, eles ainda vão lutar contra esse monstro. E é sempre bom lembrar que o Bell não está nessa luta, meus amigos. Nesse momento, enquanto eles lutam contra o Anfisbaena, o Bell está nos andares profundos. No caso, ele acabou de cair lá embaixo, então ele está começando suas aventuras lá embaixo até para eles se encontrarem novamente no fim do arco. Então, sim, o Bell não participa. Essa luta aqui é os membros da expedição contra esse boss. E é por isso que é tão legal de ver, porque esse boss fight aqui ia ser muito mais fácil do que o normal. Já de começo, a Haruhime começou a cantar sua Kokonoi, enquanto o Elf começava a gastar suas espadas mágicas, principalmente a sua de gelo, contra o dragão. Mas não contra o dragão especificamente, e sim contra a água que estava ali. Ele usou sua espada para congelar completamente a água do andar, para que assim eles tivessem uma arena bem grande para lutarem contra o boss. Porém, o boss também é inteligente e respondeu a isso. Soltando suas chamas, ele derreteu o gelo que o Elf criou, assim criando pequenas ilhas ao redor da água. Assim, os aventureiros ainda conseguiriam lutar, porém, sua dificuldade aumentou muito com isso. A Aisha então usa essas ilhas, ela vai pulando de ilha em ilha de gelo para usar sua Hellkaios em cima do dragão, porém nós percebemos que ela não causou dano nenhum a esse monstro, porque o Anfisbaena tem um truque em sua manga. Ele tem uma névoa que ele usa para diminuir os efeitos da magia, ou seja, as magias que soltam nele perdem suas eficácias quando contrastam com essa névoa, então aqui ele usou sua névoa para se defender da Hellkaios, e assim Aisha não causou nenhum ferimentinho no boss. A Haruhime então usa sua Kokonoi no Ouka, no Elf, na Mikoto e na Daphne, mantendo uma última cauda para si mesma em caso de emergências, enquanto Daphne usava sua própria magia de boost para se deixar ainda mais forte. Os guerreiros então partem para cima na luta, porém aquilo, eles são repelidos pelo boss, as escamas dele são muito poderosas, eles não conseguem nem arranhar elas nesse ponto. O monstro não tinha pontos cegos, e para arruinar ainda mais essa experiência, ele ainda mergulhou dentro da água, onde lá eles não sabiam onde ele estava, e lá de baixo ele usava suas chamas para deixar tudo ainda mais perigoso do que já estava. A Lily então finalmente se recupera do seu estupor e começa a dar ordens como a general de batalha. Aqui ela manda Mikoto rastrear o Anfisbaena com a sua magia, para que assim ela pudesse usar sua magia gravitacional para dar danos ao dragão. E é o que acontece. A Mikoto começa a rastrear ele, e quando acha ele, ela usa sua magia Futsunomita para desabar o teto da masmorra em cima do dragão. Sim, meus amigos, ela derrubou uma raiz inteira em cima do dragão para atordoar ele, e isso é simplesmente insano. E sim, isso realmente funcionou. Com a raiz caindo em cima da cabeça do Anfisbaena, eles conseguiram atordoar ele, e com isso, deu tempo, deu uma brecha para que os outros também o atacassem, e assim eles deram danos consideráveis ao monstro. Porém, é aquilo, ao mesmo tempo ele também chamou outros monstros para dar um backup para ele, e agora era a luta contra um boss monster e vários outros monstrinhos menores. A Haruhime então usa sua última cauda na Shigusa, enquanto o pessoal se separava para tomar conta dos outros monstros e do boss. Ela volta então a cantar sua Kokonoi para casos de emergência, enquanto a Cassandra começa a curar os guerreiros com a sua Soul Light. E aqui nós vemos, de novo, o Elfo usando sua espada de gelo para congelar o chão, conseguindo, dessa vez, congelar parte do monstro, e assim dificultando um pouquinho seus movimentos. Claro, não deu danos, mas ainda assim os movimentos foram um pouco restringidos. E eles continuaram a manter esse ritmo, eles atacavam, defendiam e atacavam novamente, até que o dragão sentiu um pouquinho de perigo, então ele mudou seu padrão de ataque. Dessa vez ele subiu as cachoeiras para atacar de cima, causando grandes ondas para todo mundo, e assim atingindo todo o grupo. Algumas pessoas bateram na parede, outras foram empurradas para longe, enquanto a Mikoto, bom, ela recebeu um dano diretamente na cabeça e começou a perder sua consciência enquanto caía na água. E vocês já sabem, cair na água no andar 25 já é muito perigoso, então, sem consciência ainda, meu amigo, é uma sentença de morte. Enquanto todos começavam a voltar para si e entenderem a situação, o Anfisbaena continua com seus ataques de fogo, causando muito caos e perigo na arena. E inclusive um desses ataques quase pegou na Lily e na Cassandra, porém a Haruhime salvou elas, claro, sendo um pouco ferida no processo, mas ainda assim salvou elas, sendo uma ótima MVP nessa batalha. Logo, o Oak e a Aisha, que perderam a calma, começam a correr para o monstro, e aqui é quando eles escutam aquele canto sincronizado. O Elf então grita e usa pela última vez a sua espada mágica de gelo para que assim ele chamasse a atenção do monstro. E sim, o Anfisbaena sentiu o ataque mágico e teve sua atenção voltada para o Elf. E isso permitiu que o encantamento continuasse e fosse eficaz. E enquanto isso, esse encantamento que eles estavam ouvindo não era de ninguém mais e de ninguém menos que a própria
Mikoto, a Mikoto caiu na água, mas por um milagre ela conseguiu sim manter sua consciência. Ela estava quase perdendo ela, mas ela conseguiu manter sua consciência. E é claro, ela começou a cantar sua magia gravitacional embaixo da água, sendo mordida por peixes, sendo dilacerada por eles. Ela continuou a cantar e cantar. Até que, claro, finalmente a sua magia estava pronta, e agora ela usa sua Futsunomita em cima do Visbaena, e assim ela consegue, com sucesso, restringir os movimentos do monstro, porque agora ele estava preso em uma gaiola de gravidade. Porém, por outro lado, a Mikoto, que estava logo abaixo dele, também foi esmagada, e agora a Mikoto estava embaixo da água, sendo esmagada pela sua própria magia e dilacerada pelos peixes. Ou seja, a Mikoto agora estava em uma sentença de morte real. E enquanto isso, na superfície, esse encantamento que a Mikoto usou deu espaço para que o Oka pudesse cortar uma das cabeças do Visbaena, claro, se utilizando do peso da magia. Então, o seu machado, com a sua força mais a magia, deu força suficiente para cortar um dos pescoços do Visbaena. E então, do outro lado, a Haruhime usa sua Kokonui na Aisha, assim boostando ela para o nível 5. E agora a Aisha, com a sua Hellkaios, vai e corta o outro pescoço do Visbaena, fazendo com que ele mergulhasse no seu próprio fogo azul. E assim começasse a se queimar e se matar. E sim, meus amigos, foi assim que eles derrotaram o Boss Monster. Um ataque suicida da Mikoto e os outros dois dando backup pra ela em cima da água. E foi assim que, quase à custa da maior parte do grupo, eles conseguiram sim vencer o Boss Monster, e isso foi um feito incrível pra eles, sem o Bell principalmente. Com um level 4, alguns levels 3 e um monte de nível 2 e nível 1, eles conseguiram derrotar um Boss Monster, e isso é simplesmente um feito incrível e sem igual já feito na história de Danmachi. Isso nos mostra que mesmo sem o Bell, eles ainda são muito poderosos. Mesmo sem o Bell, eles ainda são o grupo do herói. Depois disso então, eles recuperam tanto a Mikoto quanto a Haruhime e fazem o máximo possível para tratar as suas feridas. Porém aquilo não fica perfeito porque eles estão na dungeon e não tem super itens medicinais de cura. Eles fazem o que podem e elas ficam ali bem mais ou menos. Porém aqui eles não tinham tempo para descansar, ou eles iam para o andar 24 ou para o andar 26, porque o teto agora estava desabando e se eles esperassem um pouco mais, eles iriam morrer soterrados. E aquilo, o grupo queria ir para o andar 24, porém, pela primeira vez na série, a Cassandra bate o pé e grita: vamos para o andar 26 ou vamos todos morrer. Pela primeira vez na série, a Cassandra se impõe e fala o que pensa em voz firme, e isso faz com que as pessoas escutem ela, e assim, todos vão para o andar 26, e isso foi a maior congratulação que ela poderia ter feito, porque assim que eles chegam na passagem para o andar 26, eles veem que a passagem para o andar 24 foi completamente destruída. Se eles tivessem ido para lá, eles teriam morrido na certa. E agora eles estavam no andar 26, repleto de monstros querendo o sangue deles. Como eles iriam sair dali? Isso é história para outro vídeo, caso vocês queiram. E se vocês quiserem aquilo, deixe o likezão bolado e comentem aí, que eu posso fazer para vocês tranquilamente. E meu amigo, se você assistiu até aqui e está gostando do vídeo, você tem o dever, você tem a obrigação de deixar o likezão bolado e se inscrever aqui no canal. Já te falei, minha meta é 50 mil ainda esse ano e eu sei que vocês podem me ajudar a bater ela. Então é aquilo, se inscreve e me apoiem. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e falou!